Em 2º livro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. 2º livro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. E tinha Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se namorou dela. E angustiou-se por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E Jonadab era um homem muito sagaz. E ele disse: por que tanto emagrece de dia para dia, ó filho do rei? Não mudirás? Então lhe disse Aminon: ama Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E disse Jonadab: deita na tua cama e finge de doente. E quando teu pai vier te visitar, diz ele: peço que minha irmã Tamar venha e me dê comer pão, pois vendo eu preparando a comida, comerei da sua mão. E deitou-se, pois, Aminon e se fingiu de doente. E vindo o rei visitá-lo, Aminon disse: peço que minha irmã Tamar venha e prepare bolos na minha presença, para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vá à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe a comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. E ela estava deitada, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolo diante dele e cozeu. E tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele se recusou a comer. E disse a Aminon: fazer retirar todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: trazei a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e levou Aminon, seu irmão, à câmara. E quando lhes oferecia para que comesse, ele pegou-a e disse: vem deitar comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, meu irmão, não me force, porque não se faz assim, Israel. Não faça tal loucura. Para onde eu iria com a minha vergonha? E tu seria como um louco de Israel. Agora, pois, te peço que fale ao rei, que não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvido ao que ela dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou e deitou-se com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e era maior a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe voltara. E disse a Aminon: levanta-te e vá embora. Então ela disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco essa noite, que a gente possa escutar a sua palavra, que possa trazer cura ao nosso coração. Nos ensina, Senhor. Nos ensina em nome de Jesus, nos dê uma mente saudável, uma mente tranquila, uma mente equilibrada, Senhor, para que a gente saia daqui não como loucos emocionais, Senhor, mas como filhos, Senhor, maduros, Senhor, e cheios da Tua presença. Em o nome de Jesus, amém. O que acontece aqui é que Aminon era primogênito de Davi. Você imagina você ser filho de um rei que era uma referência naquela época. Davi era conhecido, era um rei vitorioso. E todo filho, o primogênito, ele recebia 2 vezes mais da porção. Então, mesmo que não fosse Davi que escolhesse seu sucessor, ele tinha grande probabilidade de ser. O problema é que Aminon era louco de desejo. Ele tinha um desejo escondido dentro dele que fazia com que ele tomasse atitudes completamente erradas. E ele começa a desenvolver um desejo pela sua irmã. Tem noção do que é isso? Ele começa a desenvolver um desejo sexual pela sua irmã. E isso o destrói completamente. É uma loucura que faz com que ele rompa qualquer limite possível. O grande problema da nossa geração hoje é que estão surgindo herdeiros de Deus, mas que estão perdendo a herança por causa dos seus desejos loucos. Desejo de grandeza, desejo de popularidade, adultério, pedofilia, tanta prostituição, ministros que ministram no altar, mas continuam loucos de desejo e provando de pornografia, de prostituição,
todos os dias, quase como se fosse um culto ao prazer. E para ficar pior, ele, ao invés de se consultar com os profetas, ele se consulta com alguém que é pior do que ele, que ensina ele a mentir e a enganar. Olha, você precisa aprender com quem você anda. Porque talvez alguns amigos seus só estimulam a loucura que existe dentro de você. A gente precisa entender que a nossa fraqueza, às vezes, é estimulada por pessoas que possuem a mesma fraqueza. Porque todo lixo que a gente acumula acaba atraindo mais lixo. Aminon, ele foi se aconselhar com a pessoa errada. Alguém que tinha uma influência tão grande que ensina ele a errar. Quem é que está te ensinando a errar? Porque você pode estar aqui vários dias, mas você vai voltar para sua casa. E quem vai ser o seu conselheiro, quem vai ser o seu mentor? Porque o seu futuro vai estar determinado com quem você anda e com quem você escuta. Se você andar com pessoas miseráveis, seu futuro vai ser miserável. Se você andar com pessoas de sucesso, o seu futuro vai ser de sucesso. É a mesma coisa se você casar com quem não tem visão. Você vai passar uma vida inteira sofrendo. Não dá só para casar por causa de um sentimento. A gente tem que entender. Então, talvez hoje, você tem que decidir terminar esse relacionamento que você veio para cá e agora entende que só traz desgraça para você e abusa dos seus sonhos, violenta seu coração e muitas vezes você se submete a isso. Aminon não conseguia se controlar. É igual hoje a geração do desejo homossexual. Um desejo que não consegue se controlar. Que faz com que o indivíduo tenha desejo por algo que Deus repudia. Uma geração sem limites. Loucos. Se tornando a glória de Deus. Tem noção do que é isso? Cultos voltados para o ego. Cultos voltados só para isso. Hoje nós vivemos numa época dos megalomaníacos. Você sabe o que é um megalomaníaco? Ele acha que tudo é melhor do que ele. A minha igreja é a melhor do mundo, meu ministério é melhor do mundo, eu sou o melhor do mundo, eu sou o cara. Meu congresso é o melhor do mundo, aleluia, porque eu tenho a equipe melhor do mundo. Isso está fazendo com que as pessoas queiram ser super-heróis e não humanos. O próprio Jesus chorou. Sentiu dor, sentiu fome. Mas a gente quer ser tão louco, tão espirituais, que a gente está transformando uma espiritualidade em loucura. Pessoas que esquecem a palavra e estão viajando. Ainda mais num ambiente como esse. Esse ambiente, cara, é muito doido. Porque você recebe uma palavra, você recebe um chamado e você começa a viver, você quer viver tudo de uma vez só. Você fala, meu Deus, essa palavra é linda, eu quero viver agora. Aí vem outra, tu fala, que isso, o que eu faço agora? Aí você vai dormir, você tem um sonho que você vai para a Europa. Aí você fala, amanhã eu quero ir. Aí você já liga para sua mãe, mãe, eu fui. A gente precisa aprender a ter maturidade, porque algumas revelações que você vai receber nessa escola, talvez você não viva nem nos próximos 10 anos. A gente precisa entender que a maturidade vai ensinar com que a gente flua no nosso chamado, sem prejudicar e sem ferir pessoas. Normalmente, pessoas que ferem outras pessoas no ministério são pessoas imaturas e inseguras. Talvez Deus tenha um ministério lindo para você. Talvez daqui a 10 anos você vai ter uma escola como essa fluindo. Isso aconteceu comigo. Eu fui aluno de uma escola como essa. Quando eu sonhei com a minha escola, iam até me reprovar. Fizeram uma reuniãozinha para falar, não, calma aí, tu é doido, cara. Como é que tu escreveu aqui na tua prova que tu vai ter uma escola como essa? Anos depois, quem ia me reprovar estava ministrando a minha escola. Você imagina se eu ficasse paralisado com isso? Quantas vezes você já recebeu uma palavra e não acreditou,
porque alguém te incentivou o contrário. Aminon era louco, ele tinha herança, mas ao invés de ele estar vivendo a herança, ele está vivendo uma ilusão. O grande problema da nossa geração é que a gente troca o princípio da palavra e a verdade por uma ilusão. Diga para o seu irmão, não adianta você gostar dos aplausos, porque eles nunca serão seus. No mundo a gente torce pelo reconhecimento. Na presença de Deus é completamente diferente. É que nem o profissionalismo. A gente não é profissional da fé. Se a gente me explica uma coisa. Como é que a gente chora de forma profissional? Vamos parar para pensar. No trabalho, se você beber muito, você vai tomar justa causa, não é? Aqui, as pessoas que trabalham na escola vivem sempre embriagadas do Espírito Santo e ninguém manda embora. Bebe em serviço. Como é que a gente é profissional se a gente bebe no serviço? Você está para segurar alguém, daqui a pouco tu, pum, cai também. O músico está lá tocando, de repente ele começa a chorar, Aí você fala, não, para, você tem que tocar. Eu não consigo, pum, cai. Você está dançando, você ensaiou, cara, você programou tudo, a glória de Deus te pega, te faz dançar de uma forma que você nunca imaginou. Às vezes te faz até passar vergonha, você baba, você chora, você ri. E chora de novo, aí todo mundo fala, cara, essa menina está louca. Você programou tudo, você acabou com tudo, não é verdade? Como é que a gente carrega a cruz de forma profissional? Então, pastor, o que a gente vai ser na igreja? Excelente, é diferente. A gente vai fazer tudo com excelência. Mas para Deus não existe, porque Deus nunca te chamou para trabalhar para Ele, te chamou para viver para Ele. É bem diferente. Mas o louco de desejo não. Ele só flui se tiver alguma coisa. Ele adoece a alma. Nós somos a geração que mais toma remédio. É a geração que mais está ficando em depressão. Tudo é remédio. Aí a gente quer trazer isso para o Evangelho. É por isso que vende tudo. Estava indignado, estava vindo para cá, abri o Facebook e vi ali. Sabão em pó da unção. Você passa na roupa, o Satanás bate, escorrega. Olha que é isso? Falei, cara, que loucura é essa? Não, a gente não ia precisar mais de oração. Você botava a roupa, sai encosto da roupa. Aí depois você botava na sua casa a vassoura de Jeová e a luz de Jerusalém. Estou ficando louco, estamos vendendo as coisas. Sabe por quê? Porque a gente deixou de acreditar que Jesus ia estar nos cultos. Deus falou comigo, André, para de chamar alguns famosos na sua escola. Eu falei, por quê? Porque eu quero que você encontre tesouros escondidos. Gente que não tem a popularidade, mas tem a unção. Eu falei, Senhor, mas me ensina isso. Ele falou, eu nunca, quando fui pregar, chamei alguém para cantar. Eu nunca chamei alguém para tocar. Eu nunca falei, ei, dá uma ajudinha aqui. Porque ele sabia quem ele era. E onde Jesus estava, a multidão ia atrás dele. O problema é que a gente chama a pessoa para ir no culto, você, vamos lá no culto da minha igreja, tem um pastor que prega muito, tem um ministério de louvor, porque a gente não acredita mais que a gente possa falar, cara, vamos lá que Jesus quer falar com você. Ei, quem vai pregar? Jesus. Quem vai cantar? Jesus. Na tua igreja só tem Jesus, só Jesus. Mas o louco de desejo não. Você está vivendo um chamado aqui, você recebeu. Mas quando você chegar lá, você está tão apaixonada pelo aquele endemoniado que você esquece tudo que você aprendeu e vive com ele. Você entrega seu chamado inteiro só por causa de um momento, por causa de uma única noite. Você gasta o dinheiro à toa, gasta tempo à toa, tudo por causa de uma noite. Por causa de um único momento que você desperdiçou porque era louco. Eu estava escutando, muito legal, hoje à tarde, ele falando sobre que desde a antiguidade o gesto humano, na expressão, achei fantástico aquilo, de vida ou morte. Diga assim, você usa essa expressão só quando você está ministrando ou quando você está dentro de casa?
Porque se você só usa essa expressão para adorar o Senhor, quando você está com aquela roupa, você faz uma performance, não adoração. Agora, quando você adora, aquilo que você usa só vai te facilitar para a adoração. Senão, você manda banana para sua mãe e diz aleluia para o Senhor. É estranho. Eu fiquei pensando sobre isso. E eu até falei, Senhor, eu tenho que vigiar mais em mim. Porque às vezes nós somos assim, não é? Às vezes a gente está meio irritado, eu vou falar, Deus, e agora? Mas o louco de desejo, ele não consegue discernir mais entre o certo e o errado. Porque ele se acostumou tanto com a coisa errada, que para ele é natural. Sabe o que era natural para Aminon? Pegar e tomar. Porque afinal de contas ele tinha aprendido isso com seu pai. Mas eu vou chegar lá. O interessante é que ele espera ela estar sozinha para abusar dela. Diga, talvez aqui no meio de uma multidão, você até parece que é crente. Mas quando você está sozinha, é aí que você faz tudo errado. É nessa hora que Deus está tirando aquela foto de você. Tá. Não é verdade? Mas talvez você fale assim, pastor, eu não sou Aminon, pastor. Essa palavra não foi para mim. Eu não sou um louco de desejo. Amém. Mas talvez você seja Tamar. Uma menina inocente, virgem, que estava fazendo a vontade do papai. Ela foi lá servir pão. Mas quando chega lá, ela é abusada, violentada por um louco. Eu quando olho para Tamar, meu coração dói, porque eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha de 10 anos. A primeira coisa que eu pensei quando o médico disse, é menina, eu falei, meu Deus, vou namorar minha filha. Foi mais forte que eu. E eu olho para ela tão linda, eu falo, meu Deus, o cara vai chegar aqui, cara. Meu Deus do céu, ainda vai beijar ela, cara. Você imagina uma menina virgem, que orientada pelo pai, vai fazer o melhor. Quantas vezes isso acontece conosco? A gente vai para fazer o bem, a pessoa come da nossa mão, ainda fala mal da gente e ainda nos maltrata. Para ficar pior, não foi um estranho, porque o estranho às vezes a gente não deixa nem chegar perto. Quem machucou ela foi um irmão. Só quem machuca a gente é quem tem a chave do nosso coração. Talvez você esteja aqui, você foi abusada fisicamente, mentalmente. Você foi abusado em todos os seus sonhos. E no meio da glória aqui, quando está tudo pau quebrando, você pensa assim, meu Deus, me machucou. Essa situação. Talvez você fique sorrindo, mas por dentro você está chorando. Talvez você ainda não teve coragem nem de contar para o outro os abusos emocionais que você está vivendo. Filha de um rei, de um futuro brilhante, é destruída por causa de um louco. Eu fico imaginando com os ministros da palavra, que vão levar pão para muitos comerem. Eles pegam a nossa palavra e ainda abusam de nós. Isso é terrível. Pergunta aí, para quem está do seu lado, quem é que abusou de você? Tem algumas pessoas que não acreditam nem mais em amizade. Eu sei que a gente só pensa em abuso mais forte, mas estou falando aquele direito de falar. Você queria falar e a pessoa roubou isso de você. Cala a boca. E você passou uma vida... Eu me lembro que tinha um casal que tinha problema no relacionamento, porque ele era tão pobrezinho que quando a mãe dele ia para trabalhar, deixava ele em outra casa. Ele não tinha televisão, ele não tinha nada. E nessa casa ele nunca ganhou um abraço. E ele cresceu, se casou, e ele tinha dificuldade de abraçar a sua esposa, porque a vida inteira ele nunca tinha um abraço. E ela não, a família dela falava, e eles começaram a ter dificuldade no relacionamento. Por quê? Porque a natureza e a criação deles foi completamente diferente. E enquanto eles não falaram sobre isso,
eles tinham um problema. Tem coisas que a gente precisa falar com alguém, para que isso nos ajude a sair dessa caixinha emocional. Eu me lembro que tinha na minha escola uma menina, que ela estava assistindo assim a escola, mas ela se cortava com a gilete, sozinha. E ela tinha uma caixinha de gilete, cada gilete com um nome para certa situação. E ela ia lá e se cortava. Você sabia a quantidade de adolescentes que hoje se mutilam? É muito grande. Talvez tenha alguém aqui que faça isso e ninguém sabe. No meio da escola, ela escutou Jesus falando com ela, me dá a gilete. E ela teve uma visão de Jesus entrando lá onde ela guardava e pegando. Essa menina foi completamente curada. Mas isso aconteceu quando ela recebeu aquilo e ela confessou e pediu ajuda e acompanhamento. É como Maria, que fica grávida de uma unção, mas se não tivesse José, ela ia morrer sozinha. Interessante que Deus ama tanto paternidade que escolhe uma mulher para gerar o seu filho, mas bota José para cuidar de Maria, um pai. A gente precisa entender isso. Eu não sei hoje como você é por dentro, porque uma palavra como essa mexe muito com a gente. Aqui dentro nos faz lembrar de tantas coisas. E Deus falou isso comigo. Eu não acredito em ninguém que pregue que primeiro essa palavra não tenha tocado. Eu já me lembrei de tanta gente que eu ajudei. Eu ajudei um bêbado que virou gerente da loja. E quando ele estava bem, restaurou o casamento, começou a falar mal de mim. Quem aqui já não foi machucado alguma vez por alguém? E para ficar pior, ele expulsa ela e bate a porta. Depois de tudo que ele fez, ainda tirou dela o direito de tudo. Jogada como um lixo. Meu Deus, que coisa terrível. Quantas vezes alguém já bateu a porta para você? Mas talvez você diga assim, não, eu não sou Tamar. Essa palavra não é para mim. Aí eu quero te falar sobre Davi. Porque Davi foi um péssimo pai. Um homem de Deus tremendo, que começa a vida ministerial matando ursos e leões. Começa matando gigante. O ministério de Davi começa de uma forma tão linda que quando ele tocava, o espírito mau de Saul desaparecia. Mas em determinado momento da vida de Davi, Davi chama os mesmos espíritos que ele estava acostumado a expulsar para deitar na sua cama. Se você não tiver cuidado e você não for maduro na sua vida espiritual, os mesmos demônios que hoje você combate vão se deitar na sua cama. A gente precisa ter maturidade, porque Deus não brinca com essas coisas. Você que usa a adoração e o ministério como se fosse um brinquedinho, cuidado, porque de Deus não se zomba. O ministério não é um brinquedo. O ministério é uma coisa impossível, dada a uma pessoa completamente despreparada para fazer com pouco recurso uma obra com muito amor. Davi, que estava acostumado a vencer gigantes, se torna o maior gigante que Urias conheceu. Você tem noção que a vida de Davi foi uma desgraça para Urias? E que a vida de Urias era uma bênção até conhecer o homem de Deus chamado Davi, que entra na casa dele, rouba a sua mulher e ainda o mata. Quem matou Urias foi o homem de Deus. Se você não perceber, você vai ser esse Davi, não o que mata ursos e leões, mas que vai matar os outros. E sabe o que acontece? Aminon aprendeu com o pai. O exemplo que ele tinha é que Davi fez o que queria. É o que ele aprendeu. Os inimigos que a gente não derrotar em vida vão destruir os nossos filhos. A gente precisa derrotar esses inimigos em vida. Diga para o seu irmão, sabe essa fraqueza que te domina e que você não consegue largar? Pode ser a desgraça dos seus filhos.
Você precisa vencer isso. Talvez você diga, não, mas eu sou muito novinha agora. Eu não tenho que pensar nisso, tenho que pensar sim. Porque Davi, nesse momento, ele destruiu tudo. Um homem de Deus. Você sabe o que ele fez com Tamar? Nada. Tamar ficou 2 anos sem a visita do pai. Ele repreendeu Aminon, mas a Bíblia diz que ele tinha que fazer algo muito mais severo do que repreender. Porque Davi, um momento, tudo bem, foi um momento da vida de Davi, mas nesse momento, ele matou alguém. Eu fico pensando, o problema é um momento. Porque você já pensou, num momento você pode matar alguém. Às vezes o problema é um momento. Porque quem é que queria ser Urias agora? Ninguém. Você já pensou se o pastor fica louco e te mata? É. Você é forte. Tu vê, se Deus queria matar todo mundo por causa de Jonas, e se Deus quiser matar todo mundo aqui nessa escola só por causa de você? Eu oro isso toda vez que eu entro no avião, sabia? Senhor, em nome de Jesus, se tiver um Jonas, faz ele morrer antes, ou faz ele perder o voo. É forte. Eu peguei um teco-teco agora, eu fui para uma cidade lá no Mato Grosso. Eu passei uma das cenas mais terríveis da minha vida. Olha só, eu nunca gostei muito de voar. Aí eu peguei um voo, um Grand Caravan, que dava para mais ou menos 9 pessoas. Já era um avião pequeno. De repente eu peguei um teco-teco. Para ficar pior, olha como é que Deus faz a gente vencer o nosso medo no meio do medo. Eu falei, Jesus, é esse teco-teco. Aí veio um garoto pilotar. Eu falei, Jesus, o que é isso, rapaz? Eu falei, rapaz, quanto tempo tu voa? Ele, 1 ano só. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele, André, só tem um problema. Você vai ter que sentado do meu lado na frente e o copiloto não vai poder ir. Eu falei, por quê? Porque aconteceu um acidente no hospital e a gente vai ter que botar alguns doentes lá. Alguns, só dava para 4 pessoas lá atrás e 2 na frente. O avião era daqui até aquela linha ali. Aquele teco-tecozinho. A mulher chega doidona, meu irmão, bota ela assim na maca. Aí começa. Quando a gente está na pista, a mulher acorda e começa a morder todo mundo dentro do teco-teco, arrancando pedaço. Cara, eu tô lá na frente e eu tava indignado, porque me botaram lá na frente. Porque eu tava com medo, apavorado, num teco-teco, com um menino do meu lado, olhando para a pista e a pista. De repente a maluca começa a morder todo mundo dentro do avião. Eu falei, para, pelo amor de Deus, eu não vou voar. Me deu vontade no banheiro, meu irmão, ó. Ele, não, vão ter que sedar, e parou o avião no meio da pista. E começou a atacar. Eu falei, meu irmão, isso é muito Satanás dentro desse avião, cara. E eu comecei a orar, em nome de Jesus, Senhor, amarra ela, traz teu reino aqui. E eu pensando, Deus, são 12 horas de viagem para um lugar e mais 12 horas, e o avião é um voo só, Senhor. Aí o enfermeiro falou bem assim, não, vamos dar um sossega-leão nessa mulher. Aí deu um sossega-leão, ela já tinha arrancado o braço o pedaço, perdão. O braço foi forte, né? Ó, vendo como é que a gente é exagerado? Arrancou um pedaço do velhinho, arrancou mesmo. Aí fizeram curativo nele, botaram lá, e a mulher nada de dormir, cara. Aí eu falei, não, dá mais uma dose essa mulher, cara. E fica com uma, porque se ela acordar, na hora que a gente estiver voando lá em cima, meu, tu dá mais uma injeção nela. E eu pensando, eu dou um soco nessa mulher, cara. Aí a mulher apagou. E a gente foi e começou a voar. E foi naquele teco-teco. E eu pedi perdão até pelo que eu não fiz, cara. Eu tava, Senhor, eu entreguei para Deus. E para ficar pior, eu olhava assim, tava a asa do meu lado. E a porta, ela fecha por um mecanismo. Então fica meio aberta, batendo. Tá. Eu falei, meu Deus, que é isso? Aí eu tô voando, a mulher acorda de novo, cara. Mas graças a Deus ele estava com a injeção, deu a injeção na mulher, a mulher apagou e foi o voo todo. Mas teve um momento que algo ficou pior.
porque eu entrei dentro de uma nuvem, porque como é um teco-tecozinho, ele não voa acima das nuvens. E quando eu entrei, estava tão escuro, que eu te confesso que naquele momento, e eu olhando para o piloto, eu fazia assim, e ele estava dizendo para mim ficar tranquilo, mas eu não estava tranquilo. Porque naquele momento, nada ia me deixar tranquilo se não fosse Deus. E ficou uma escuridão, chuva para tudo quanto é lado, de repente eu vi um buraquinho de luz. Eu nunca vou me esquecer daquele momento. Quando eu passei por aquilo, eu falei assim, Senhor, agora eu vou curtir o voo. Aí eu olhei para tudo quanto é lado, eu falei, meu irmão, eu venci o Satanás, agora... Naquele momento eu estava lançando um marco na minha vida, que eu venci esse medo. Você sabe por que eu fui? Porque a minha paixão por treinar pessoas era maior do que o meu medo. Se eu ficar paralisado com uma afronta que o inimigo me fez, ou como ele me feriu, eu vou paralisar tudo. Vocês estão entendendo? Tem coisas que a gente foi para uma aldeia indígena, meu Deus do céu. Passei por um rio, onde toda hora morre alguém. Tem lugares que Deus nos leva, imagina eu praticamente fui criado soltando pipa no ventilador, jogando bola de gude no tapete, indo para tantos lugares. Não era o meu perfil, mas era o perfil que Deus queria para mim. Talvez você diga, não, eu sou uma patricinha, eu não vou. Talvez você mesmo que Deus vai usar de uma forma tão especial e tão diferente, que você vai sair dessa escola tão apaixonado pelas coisas de Deus, que tudo na sua vida vai ser diferente. Diga, se prepare para viver novidade. Mas Davi fez o contrário. Depois dele ter vivido toda essa novidade, ele escolheu fazer o errado. Sabe o que acontece com ele? Tem uma filha abusada, um filho abusador. Que desgraça. Você precisa cuidar para que você, mesmo sendo um Davi, não cometa a coisa errada. Cuidado para que você não saia daqui e ofenda os líderes. Talvez você vai achar que dança melhor que todo mundo agora, que tem uma unção melhor que todo mundo. E quando você chegar na sua igreja agora, olha, porque eu estou com a unção. Aí você vai estar matando pessoas que talvez tinham sonhos de estar aqui, mas não tinham condições. Hoje eu escutei quando ele falou bem assim, dá algo precioso. Sabe um desafio que eu ia te fazer? Trabalha para trazer alguém para essa escola no que vem. Porque um dos maiores presentes que você pode dar para alguém é investir que ela passe um tempo com Deus. Quantos estão sendo abençoados nessa escola? Imagine isso ser transformado em bênção para o outro. Quando a gente pede você para divulgar a escola, é porque a gente entende que você é o melhor canal. Porque essa escola só acontece por causa de você. Diga, você é importante aqui. Só que Davi esqueceu disso. Davi estava tão preocupado com as coisas do ministério, estava tão preocupado com as coisas do reinado, que esqueceu dos próprios filhos. Sabe, a nossa família é prioridade. Nenhum sucesso ministerial ou profissional vale o fracasso familiar. Tudo começa na família. Tudo que for acontecer na nossa vida, começa na família. Eu estava pensando no que ministrar para vocês. Eu tinha várias palavras, Deus falou comigo, conversa com eles. Eles já receberam muitas palavras, ainda vão receber. Conversa com eles. Fale com eles. Olhe para eles. Eu falei, Senhor, o Senhor não quer que eu libere uma super palavra? Assim, eu pensando, né? A gente sempre tem isso, né? Uma palavra que seja ouro, para que a pessoa fale, nossa. Aí Deus falou bem assim comigo, não. Converse com eles. Fale com eles. Eu me lembrava de Jesus falando com as pessoas, com parábolas. E conversando assim, esse papo informal. Dizendo, ei filhinha, você pode ser melhor do que os seus pais. Do que toda a sua geração. Você pode fazer algo melhor. Você pode construir um legado. Olha que coisa linda, essa escola é um legado que continua crescendo e crescendo e acrescentando pessoas e acrescentando pessoas e acrescentando visões. Isso é lindo.
Mas Davi esqueceu. Será que hoje você é esse tipo de Davi? Não o Davi cheio da unção, mas você é um péssimo pai, uma péssima mãe, uma péssima amiga, um péssimo namorado ou namorada? E aí? Talvez alguém saiu até da igreja por causa de você, porque as suas atitudes foram ruins. Se você parar para pensar, quem deveria morrer? Davi ou Urias? Quem errou? Davi. Mas quem morreu foi Urias. Olha a semente. Davi mata os sonhos de Urias. Agora o seu filho mata os sonhos da sua filha. Não se engane. Aquilo que você plantar, você vai semear. Pode passar anos, mas um dia você vai colher aquilo que você plantou. É por isso que a gente passa tanto tempo investindo para que você comece a plantar coisas excelentes, para que você mude esse histórico, porque atos divinos anulam atos malignos. Sabe por que pastor Ziel ora por você o ano inteiro, a equipe ora por você o ano todo? Porque a gente pede a Deus para que esses dias possam influenciar toda a sua família, toda a sua casa. O que acontece aqui é pequeno, porque Deus faz o ano inteiro. Cada inscrição que eles recebem é um motivo de vitória, porque sabemos que Deus vai fazer coisas profundas. Mas se você não receber tudo, sabe o que vai acontecer? Você vai embora no último dia da escola e vai dizer: meu Deus, eu podia ter recebido mais, eu podia ter me esforçado mais, eu podia ter me relacionado mais. E aí? Mas talvez você não seja Davi nessa história, você seja a última pessoa, Absalão. Absalão é aquele que tem a razão, mas que usa a sua razão para matar mais do que edificar. Era a irmã dele que tinha sido abusada. Sabe o que ele faz? Ele pensa: não, eu estou certo. Sabe qual é o problema da nossa geração hoje? É que a gente acha que a gente é melhor do que todo mundo. A gente acha que a gente é melhor do que nossos pastores, que a gente é o cara da visão que Deus só deu para a gente. E a gente esquece que Deus coloca pessoas tão simples perto da gente para ensinar a gente a ser o que a gente nunca foi. Sabe uma coisa que eu aprendi? Tem um camarada da minha equipe que se chama Wagner. Ele me chamou para sair e nós saímos juntos. Aí ele me levou numa praça. Quando ele me levou lá, eu falei: Wagner, o que a gente está fazendo aqui? Ele: nada. Eu falei: como assim? Hoje eu, você, a pastora Daniele e a minha esposa vamos ficar sentados aqui na praça, vendo as crianças brincarem. Eu falei: como assim, Wagner? Wagner, eu não tenho tempo para isso. É isso mesmo, pastor, você está errado. Você não tem o dia das crianças dentro da sua casa. Uau! Nunca mais eu deixei de sair com a minha filha. A gente tem o dia da Amanda lá. Amanda, o que você quer fazer hoje? Porque eu não posso cuidar do filho dos outros enquanto eu estou deixando a minha filha órfã por causa de ministério. Sabe com quem que eu aprendi? Com alguém da minha equipe. Porque é assim que a gente cresce. A gente cresce observando as pessoas que nos servem. Uau! Talvez você ache que as pessoas mais importantes na escola são aquelas que têm um microfone na mão. Sabe o que eu descobri? Que as pessoas mais importantes da escola são aquelas que estão escondidas, são os anônimos. Que tem uma unção que não serve só para 1 hora, mas serve para vários dias, 24 horas, fluindo, fluindo, fluindo. É por isso que Deus quer te tornar esse anônimo. Talvez ninguém te reconheça, ninguém te aplaude. Mas muitas pessoas vão mudar por causa de você. Aí quando você estiver dançando, não será uma coisa ensaiada. Será alguém cheia do poder do Espírito Santo, dançando a música do céu, dançando com um noivo de uma forma tão sobrenatural, que a cada passo, eu não sei nada de dança, mas eu sei que se Deus me chamar para dançar, eu digo sim. Eu acho que talvez eu vou até pisar. Eu quando era novinho até aprendi dança de salão e tal,
É novinho, a gente vai aprendendo. Mas eu não entendo igual vocês. Sempre eu me pergunto, Deus, o que eu posso acrescentar para eles? Aí Deus sempre fala comigo, diga para eles, para serem mais apaixonados por Jesus. Porque aí qualquer coisa que você fizer, vai ter o amor do papai. Mas Absalão, ele pensou, não! Não, ele errou, ele tem que pagar. E se meu pai não tomar uma atitude, quem vai tomar sou eu. Sabe quando a gente começa a se transformar? Quando a gente começa a querer tomar o lugar de Deus para se vingar do outro. Deus não vai te trazer um tempo aqui nessa escola para você ser tão melhor do que os outros, que você vai fazer os outros pagar. Não, Deus te trouxe aqui para você perdoar ainda mais e ensinar o que é perdão. Porque quando a gente olha para João falou, Deus manda logo fogo do céu. Rapaz, Jesus só estava com perturbado. Diga para o seu irmão, de vez em quando você é muito perturbado também. Diga para ele, de vez em quando você é muito chato. Você imagina Jesus? Ó, Pedro, tu acha que Pedro mirou assim na orelha para acertar a orelha? Não, ele foi para matar. Pedro foi para matar. Se a gente não trouxer a presença de Deus para dentro da nossa vida, a gente vai agir igual Pedro. Porque aí você fala, não, mas Absalão era no tempo da lei. E Pedro? Pedro, discípulo de Jesus, num momento ele quis matar o outro, mas acertou a orelha. Diga para o seu irmão, bota a tua espada na bainha, senão você vai machucar alguém. Absalão, ele começou, a gente tem que ter cuidado, porque todo rebelde, ele começa com uma verdade. O problema é que ele transforma essa verdade em uma triste derrota. Ele começa, não, olha só, agora quando eu voltar, porque eu vou consertar todo o ministério lá. Quando eu chegar, eu vou tacar unção, vamos fazer isso, isso e isso. Aí Deus fala com você, não, você vai voltar e vai ficar 3 meses parado, calado e quieto. Aí você fala, Senhor, por quê? Você era bocuda demais. Agora eu vou te ensinar a ficar quieto. Teve um irmão que estava assim na escola, eu conto isso em tudo quanto é lugar. Ele ficou tão cheio de Deus que ele falou, eu vou para Portugal. Eu falei, cara, tu não vai. Ele, que isso, tá me desanimando, eu vou. Eu falei, não vai. Você tem passaporte? Ele, não. Então tu não vai amanhã. Eu falei, cara, você já falou para sua mulher? Ele, não. Cara, como é que tu vai? A gente tem que sair daqui, não como Absalão, que quer consertar tudo com a sua própria mão, porque senão a gente acaba matando mais do que salvando. A gente tem que sair daqui e falar, Senhor, muito obrigado por esses 10 dias, me ensina a investir 10 dias em outra pessoa. Sabe o que Absalão faz? Espera Amnon estar embriagado de desejo e o mata. Lembra como eu falei? Todo louco de desejo sempre morre nos seus próprios desejos. Se hoje você não se controlar, nos próximos anos, você vai morrer nesse desejo que hoje te domina. É por isso que eu estou sempre cantando. Na sala do trono, eu encontro abrigo, eu encontro descanso. Porque só levando as minhas fraquezas para o Senhor e confessando, porque seria tão fácil, né? Venha para a escola do Profetas da Dança e você vai aprender 20 passos para vencer a sua fraqueza. Depois você vai aprender 10 passos para você ter uma vida de sucesso. Aí você sai daqui com a cartilha da unção. E colado na apostila vem o sabonete para você lavar sua roupa e fluir nas nações. Amnon é embriagado, quando ele está embriagado, ele é assassinado por um irmão. Que casa é essa de Davi, meu Deus? Que casa é essa? Uma filha abusada, um filho assassino, um filho assassinado. Davi fala, eu sabia disso. Não era o primeiro filho morto. Interessante que Davi perde um filho morto, porque ele tocou na mulher que ele não deveria, e agora o seu filho morre
porque tocou na mulher que não deveria. Escute uma coisa, em nome de Jesus. Não toque naquilo que não é para você. Não toque no ministério do outro, não toque no marido do outro, na esposa do outro. Não toque no carro. Não toque em nada. Porque você pode morrer ou pode matar os seus filhos. Sabe o que acontece com Absalão? Morre. Davi tem seu terceiro filho morto. Você quer isso? Você quer ser um rei como Davi? Só para vencer gigantes, mas ter os seus 3 filhos mortos? Então está na hora da gente começar a fazer um caminho inverso. Está na hora da gente começar a olhar para a nossa família e começar a entender que a nossa família é o primeiro ministério. Eu só queria conversar com vocês. Eu quero orar por vocês. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei se você entrou aqui como Aminon, louco de desejo. Eu não sei se você entrou aqui como Tamar, que está precisando de socorro. Você está dizendo: Senhor, por favor, separa um Boaz para cuidar de mim. Separa uma esposa para cuidar de mim. Separa alguém para cuidar de mim, Senhor. Alguém que não me violente, mas que me ame. Eu falei uma coisa no Profetas ano passado. Eu era tão romântico que eu sonhava tanto com casamento que eu fiz um desenho e eu escrevia tudo o que eu queria na minha esposa. Só que eu nunca consegui ver minha esposa nem no desenho e nem no que eu escrevia. E quando ela estava entrando na hora do casamento, eu percebi que eu seria incapaz de desenhar uma mulher tão especial. E seria incapaz de sonhar com ela, porque ela era maior do que todos os meus sonhos. Hoje eu tenho 2 filhos lindos e cada vez estou mais apaixonado pela minha esposa. Mas casamento é problema, irmão. Casou é problema na certa. Sabe por que eu estou te falando? Porque daqui a alguns anos você precisa estar com a pessoa certa. Estou 12 anos casado. Muitos problemas, muita dificuldade. Mas sabe, a gente precisa aprender a cultivar o amor, porque senão a gente se torna Aminon. Sabe, eu não quero que você seja Davi, que é um homem de Deus, mas é um péssimo pai, uma péssima mãe. Eu não quero que você seja Aminon morrendo. Eu queria que você fechasse um pouquinho seus olhos. Feche um pouquinho seus olhos. Eu não sei se você é Tamar, se hoje você está... Eu vou fazer algumas perguntas para você, eu não estou te chamando para vir na frente. Mas à medida que eu for te perguntando, você vai levantando a mão, se essa palavra tocou no seu coração. Independente de qualquer coisa, reconheça isso para Deus. Será que você entrou aqui e reconhece que hoje você tem agido como Aminon? Você realmente assume que tem coisas que você queria, que você está entendendo aqui que não é de Deus para você? Que tem desejos que estão destruindo você. Tem coisas que são conflitos internos seus que estão prejudicando todos aqueles que estão à sua volta. E talvez até mate alguém, talvez violente alguém. E você está entendendo que esse desejo tem que ser destruído dentro do seu coração. Se você é essa pessoa, levanta sua mão para o alto aí, em nome de Jesus. Amém. Levanta bem alto para me ver. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Pode abaixar. Mas talvez você não seja Aminon, você seja Tamar. Você entrou aqui e alguém te violentou tanto, mas tanto. Deus me deu essa palavra tem mais ou menos 2 anos, quando alguém me feriu tanto que parecia que meus sonhos todos tinham acabados. Eu queria me tornar Absalão. Eu falei: não, eu vou publicamente, eu vou falar mal dessa pessoa, eu vou detonar essa pessoa, porque me feriu tanto. Aí Deus me disse: André, eu não quero que você seja Absalão, eu não quero que você mate alguém,
Deus falou isso comigo. Como eu falei, eu não acredito em nenhuma palavra que primeiro não fira a gente. Talvez você seja Tamar aqui hoje. Você foi ferida por alguém que te machucou. E você está querendo ser cuidado pelo Senhor. Você quer encontrar esse lugar de descanso, esse lugar de abrigo. Se você é essa pessoa, levanta a sua mão aí, em nome de Jesus. Você chegou aqui como Tamar, você quer cura de Deus. Pode abaixar. Talvez você não seja Tamar, você seja Davi. Você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Mas você tem sido negligente com a sua família. E algumas coisas têm acontecido na sua família por causa da sua negligência. Eu me rendo a Ti, Senhor. E você hoje quer ser esse Davi que aprendeu e nunca mais errou nisso. Se você tem agido como Davi, mas hoje você quer fazer algo diferente para sua casa, para sua família, levanta a sua mão para o alto aí, em nome de Jesus. Amém, Deus te abençoe. Mas eu vou te fazer uma pergunta que vai ser difícil de você responder. Talvez você queira justiça, você está cego de querer justiça. Você quer vingança, você quer que a pessoa pague. Olha, Deus está me dando uma palavra esses dias sobre Jesus e Barrabás. Jesus está sendo acusado. O mesmo povo que amava a Jesus agora está dizendo: crucifica Ele. Se você parar para pensar, Jesus foi desprezado por um cara vil, um cara ladrão, um cara desonesto, que merecia morrer. Mas ao invés de Jesus estar chateado, ele está sendo caluniado, ele está olhando para Barrabás e pensando: salvei mais um. E Deus me disse: nós somos a geração Barrabás, que era para ser morta, mas Jesus tomou o nosso lugar. E talvez nessa palavra que você recebeu, é uma palavra tão forte que está quebrando algumas prisões emocionais que você tem, para que Deus te use nesse perdão. Você entregar, porque senão você vai matar alguém, você vai sair daqui e você vai prejudicar alguém. E você sabe que você estava caminhando rumo a ser Absalão. Se você é essa pessoa, levanta a mão em nome de Jesus. Amém, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Levanta a mão aí, em nome de Jesus. Fique de pé todos, por favor. Eu queria orar por você. Ninguém sabe por que você levantou a mão, mas eu queria orar por você. Você que levantou a mão, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Fica com vergonha não. Queria chamar a equipe, vamos orar aqui com eles. Vem cá, pastor Zé, vamos orar pelo povo. Comece a orar ao Senhor. Fale com Deus. Fale com Deus, porque senão você vai agir igual a Aminon. Você vai ferir pessoas. Senão você não vai sair dessa dor. Senão você vai sair daqui e vai querer se vingar de alguém. Não adianta ser um ministro nas nações e ser uma bênção para todo mundo, se dentro da sua casa ninguém te reconhece. Assim, nós queremos orar por você, nós queremos cobrir você em oração. Vamos orar com ele. Vamos orar, pastor. Toca, Jesus. Ora malamacata chotoro de ora malama. Ora malama chotoro. Ora macantara tudoro. Ora machotoro ora malama cantara tudoro.
hora dos calabouços emocionais.